Opa, tudo bom? É com imensa satisfação mais um vídeo aqui no projeto do Meu TCC Tá On. No episódio de hoje você vai conhecer a terceira maneira de como não começar a sua pesquisa e como você pode resolver isso. Eu me chamo Thiago e eu quero te ajudar desde a escolha do tema até a aprovação sem depender de orientador. No episódio de hoje, o caos original ou as 3 maneiras de como começar ou não começar a sua pesquisa e atrasar a sua aprovação no TCC. O impasse das hipóteses. Galera, tem 2 vídeos anteriores aqui no canal que eu comecei a falar sobre o início de uma pesquisa, né? Quando o estudante começa a se perder antes mesmo de ter começado, dando ao início um processo chamado de fuga antecipada. Eu disse que essa fuga antecipada ela pode te pegar de 3 maneiras diferentes. Primeiro, a gulodice livresca e segundo, a ênfase obscura. Vou deixar o link dessas 2 aulas aqui na descrição para você acessar logo, porque tão importante quanto você saber o que fazer é você saber o que não fazer. E o tema da aula de hoje é o terceiro vídeo dessa série de 3, que se chama o impasse das hipóteses. Tá, mas que raios é esse de o impasse das hipóteses? O que significa isso então? Cara, o impasse das hipóteses consiste precisamente na coleta de dados antes mesmo de se terem formulado as hipóteses da pesquisa. E também na preocupação de escolher e colocar em prática as técnicas de pesquisa antes mesmo de se saber o que se quer pesquisar e para que elas devem servir. E aqui, hein, é bastante comum a gente encontrar pessoas que querem fazer uma pesquisa como questionário, por exemplo, em uma dada população, sem ter hipótese nenhuma de trabalho e nem sabendo o que eles querem pesquisar direito. Aqui, deixa eu dar um papo reto para você. Pega a visão. A gente só pode escolher uma técnica de investigação se a gente tiver uma ideia do tipo de dado ou informação que a gente quer coletar. Isso significa que a gente deve começar definindo muito bem o nosso projeto de pesquisa. Esse tipo de fuga antecipada é muito comum e ela é decorrente da crença que o uso de técnicas de investigação vai determinar o valor intelectual ou científico do trabalho. Mas para que serve colocar em prática as técnicas de pesquisa se elas servem a um projeto superficial e mal definido? Tem gente que ainda pensa que basta colocar uma porrada de informação, submeter a variáveis estatísticas que eles vão descobrir as respostas a esses problemas. E cai numa armadilha feia. E aí, pessoal, vem a pergunta, né? Diante desse raciocínio anterior, por que é importante a gente formular uma hipótese de pesquisa, sair fora do impasse das hipóteses e destravar essa pesquisa sua que não anda nem para um lado, nem para o outro, nem para frente, nem para trás? Então, galera, além de destravar sua pesquisa, a hipótese vai direcionar o seu trabalho. Isso que é interessante. Vou dar um exemplo simples aqui para ver se vocês pegam o fio da meada. Imagine que vocês são um delegado de polícia e chega uma mãe na delegacia e diz que o filho dela desapareceu. Como é que vocês fariam nesse caso? Sairiam por aí pela cidade pulando cartazes? Não, né? A polícia ela traça linhas de investigação, que é muito parecido com o papel das hipóteses para o pesquisador. Nesse caso, se nós supuséssemos, né, que esse menino sofreu um acidente, por exemplo, a gente ia procurar no hospital. Se a gente supor que esse menino foi a óbito, a gente vai procurar no IML. Percebe, então, como a gente tem direcionamento, a gente tem foco na pesquisa? Percebam, então, que a hipótese dá direcionamento e dá foco para a minha pesquisa? Então eu começo a pensar
Aonde eu vou procurar? Então, o pesquisador, o cientista que formula hipóteses, no fundo ele está pensando assim: em que direção devo seguir o meu estudo? Cara, esse tipo de fuga antecipada aconteceu comigo também. Eu lembro que eu estava no início da pesquisa do mestrado, estava no laboratório, rascunhando o roteiro da entrevista que eu iria fazer. Quer dizer, eu já tinha escolhido a técnica, já estava fazendo as perguntas e não tinha nem hipótese, não tinha nem objetivo, não tinha problema, não tinha nada. Ah, meu pai. Já aconteceu com você também? De você começar a rascunhar o que vai utilizar para coletar os dados sem nem mesmo saber o que vai pesquisar? Comenta aqui para mim para a gente trocar aquela ideia. E onde será que as pessoas mais erram nessa parada? Na minha humilde opinião, está em não conhecer o método científico e as suas etapas. Cara, pensa que o método é uma receita, né? Método é a maneira de se fazer alguma coisa. Então, para a gente conhecer um fenômeno, quem disse isso foi René Descartes lá em séculos passados, que a gente tem que seguir umas etapas, né? Ordenar o nosso pensamento. Você gosta de bolo? Imagina fazer um bolo, fazer a cobertura do bolo sem o bolo estar pronto. Não dá, né, pessoal? Então a gente precisa seguir um passo a passo. E esse passo a passo, quem nos dá é um método científico. Você conhece o método científico? Então fica ligadinho aqui no canal, que daqui um pouquinho está saindo um outro vídeo do forno, que eu vou explicar para vocês o método científico passo a passo. Combinado? E para ilustrar o que eu estou dizendo aqui para vocês, da importância da hipótese no seu estudo, eu queria convidar você para a tela do meu computador. Vou te mostrar uma ilustração simples para te explicar como é que funciona essa parada. Vamos embora? Então, pessoal, como eu havia dito para vocês, vou mostrar um esqueminha aqui para a gente acompanhar o raciocínio. Olha só, essa é a figura, tá vendo? Pô, Thiago, você tá de sacanagem, eu sei mal português, você vem com uma figura em inglês? Calma, irmão, calma que eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona. Então prestem atenção. Essa figura nada mais nada menos se trata do método científico, né? Então preste atenção, o cara observou e fez um questionamento a partir da observação, que é a primeira etapa de uma pesquisa, né? É o problema, né? Então diz ele: qual tipo de fertilizante funciona melhor? Depois, antes de tentar responder essa pergunta, ele partiu para uma hipótese, que é uma resposta provisória e suposta para um problema de pesquisa e que fornece o critério para selecionar entre uma infinidade de dados que o investigador pode, em princípio, recolher sobre um determinado assunto. Então, ele formulou a seguinte hipótese: a planta que usa o fertilizante A crescerá mais rápido. Olha que interessante isso. A hipótese é uma relação entre dois conceitos. Nesse caso, ele disse que a planta cresce mais rápido. Então, você tem um conceito de tempo e o uso do fertilizante. Agora, e se a hipótese fosse outra? A planta que fica mais tempo exposta à luz cresce mais. Nesse caso, você direciona o estudo para tempo de exposição à luz solar e o tamanho da planta. Ou ainda, a planta que recebe mais água crescerá mais rápido. Nesse exemplo, então, temos o volume em água e o tempo de crescimento. Percebam então, pessoal, que a possibilidade da gente explicar e problematizar um tema é gigantesca. É por isso que a gente precisa da hipótese, para poder direcionar o nosso raciocínio. Opa, voltamos para cá. Deu para perceber então como a hipótese vai direcionar o assunto? E aí desse papo vai sair um outro assunto sobre variáveis, que é assunto para um outro vídeo.
Dessa maneira, pessoal, a coleta de dados só deve vir depois que a gente problematizar o nosso tema. Ou seja, que a gente possa colocar questões pertinentes sobre o tema que ainda não foram tratadas em outros assuntos. Cara, dessa maneira então eu espero ter ajudado você, especialmente você que está iniciando o trabalho agora e está perdido, não sabe para qual caminho seguir. A hipótese pode te dar esse norte, tá? Ela pode te guiar para você ter um raciocínio mais claro e mais ordenado e aí então o seu trabalho andar de uma vez. Se esse vídeo foi interessante para você, se te ajudou a organizar o seu pensamento, eu peço para você curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos que também estão fazendo o TCC e estão passando pelo mesmo problema que você. Agora, se você não gostou, compartilhe com seus inimigos, beleza? Um abraço e até a próxima.